Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Série Mulheres. Esse é mais um episódio com muita inspiração e amor para você. Hoje eu recebo aqui a querida Viviane Oliveira. Ela é nossa coordenadora. Projeto, deixa eu contar para você. Ela é coordenadora no livro Mulheres na Segurança Eletrônica. Achou que não tinha, né? Mas tem. E esse é mais um projeto lindo que a gente lança o ano que vem. E nós estamos junto com ela numa curadoria escolhendo uma das mulheres que farão parte desse projeto. E ela tinha que estar aqui para contar um pouco sobre a área, sobre o projeto, como é que está sendo para ela. Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas antes, vamos saber um pouquinho quem é essa mulher, né? Isso é tão importante, faz com que todos nós, né, nos conectemos a ela. Combinado? Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, Andréia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A Viviane Oliveira é uma mulher, mãe de 3 filhos, casada, head comercial, com uma equipe maravilhosa hoje na Invenze, que cuida dessa área de segurança eletrônica há mais de 20 anos, né, passando por diversas áreas desse segmento, e uma apaixonada pelo que faz. Apaixonada por pessoas, apaixonada por vendas, apaixonada realmente por esse mercado maravilhoso. Ai, que bacana, Vi, que bacana. É bom, né, quando a gente se encontra, a gente faz aquilo que ama. Eu acho que a nossa entrega faz toda a diferença, né? Total. Eu falo que é amar verdadeiramente aquilo que se faz. E eu falo, gente, é tão importante a gente mostrar mais áreas, mais profissões. Como a série Mulheres tem essa pegada de profissões, né? Eu gosto de trazer cada mulher dentro da sua área para falar sobre ela, né? Agora, a área de segurança eletrônica é uma área que realmente a visibilidade é muito pouca. As mulheres, então, elas existem, mas ninguém vê muito. Como é isso, Vi, no teu olhar, nesse campo, porque você está no mercado há muitos anos, pode falar melhor do que eu. Sim, acontece como muitas áreas, né? Vocês ainda que fazem esse trabalho há muito tempo sabem como isso é comum, mas na área da segurança eletrônica, como sempre foi algo, a parte de elétrica, né, a parte de engenharia, sempre foi muito voltado para o público masculino, então era extremamente voltado para homens. Com o passar do tempo, foram surgindo, né? Junto comigo, agora fazendo essa seleção das mulheres desse mercado, teve muitas que começaram na mesma época que eu. Quando a gente chegou nesse mercado, era tudo mato para as mulheres, né? Muitas vezes a gente tinha que levar algum homem que sabia muitas vezes menos do que nós sabíamos, para ele acabar falando, porque do outro lado existiam pessoas que ainda tinham esse preconceito de que era os homens que conheciam das soluções, das tecnologias e de tudo mais que era envolvido. Na Invenze mesmo, né? Nós temos hoje um gestor, um CEO, que ele gosta muito de trabalhar com mulheres. Então, por exemplo, de 5 heads que existem dentro da empresa, da organização, 4 delas são mulheres. Então, só que isso é totalmente fora da curva do que nós vemos no mercado. Na verdade, eu posso te falar as diferenças vezes que tivemos reuniões onde que eu não era a única mulher da sala. Olha, diversas vezes eu era a única mulher que estava ali para tomadas de decisões, para resolver projetos, para definir quais eram as marcas, os produtos. Então é algo assim que a gente acaba lidando, né, com a situação, mas você sabe que falta esse espaço e muitas vezes elas desistem, né? Ela fala assim, poxa, deixa eu fazer algo mais voltado, assim, que eu consiga mais abertura e tudo mais, porque existe esse preconceito. Eu comecei já na parte de estoque, depois fui para a parte comercial e tudo mais, e existiam colegas, inclusive, assim, pares de profissão, muitas vezes falavam assim, ela vende bem porque ela é mulher. Né? Isso eu ouvi mais de uma vez. E aí eu sempre comentava, falava assim, eu consigo usar o meu charme durante 15 minutos
depois disso eu preciso saber do que eu estou falando. Se eu não agregar algo para os clientes, se eu não falar algo realmente construtivo, ninguém tem tempo a perder. Né? Ninguém tem mais como jogar fora o tempo e só pelo fato de ser mulher, não. E com isso eu sempre senti que era uma prova a mais. Ao mesmo tempo, Andréia, muitas vezes nas reuniões e nas negociações eu sentia que eu tinha muito mais liberdade pelo fato de ser mulher e acabar entrando em algumas coisas que muitas vezes se o homem fizesse ele não ia conseguir da mesma forma, tipo, olha, vamos aqui achar uma solução de que nós temos, e talvez se fosse um homem passando da forma como eu conseguia ali conduzir de uma forma mais leve e tinha ido para o embate muito mais agressivo, pedindo desconto, entrando contra soluções e tudo mais. Então eu nunca vi, eu sempre achei e me conduzi de uma forma de que tinha a questão também do benefício do fato de ser mulher. Não só algo ruim, não só apenas um ponto negativo, sabe? São os aprendizados, né? Sim. E essa que é a verdade, né? Eu falo que a mulher tem muito ainda para explorar dentro do seu potencial e competência, né? Você vê que você traz uma coisa aí que, poxa, 15 minutos são os 15 minutos dali, né? Que realmente a gente trabalha esse campo, mas depois realmente é o conhecer e o saber. Então eu acho que a mulher está muito no conhecer e saber. Perfeito. Né? Perfeito. Mas quando uma mulher senta à mesa para negociar algo, ela sabe o que ela está fazendo. Então isso faz com que a mulher cresça cada vez mais. Sim. E a gente vê os números, né? Porque as pesquisas mostram que as mulheres estudam mais. Não é uma competição mais, é uma busca. Eu acho que todas as mulheres têm buscado realmente se posicionar. E o conhecimento faz isso. Não precisa brigar com ninguém. Eu sempre brinco da seguinte forma. Você tem que se ver única dentro do seu conhecimento, das competências que você adquiriu ao longo dos anos. Eu brinco e falo, Andréia Roma tem só aqui na Líder, não tem outra. Então, quando você se coloca nesse patamar, você se torna único naquilo que você faz ou entrega. Sim. Quem quer estar com a Líder tem que estar com a Andréia, na Líder. Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito bom. A gente valoriza o nosso campo, que é o que a gente tem que fazer cada vez mais. Agora, Vi, raízes, origens, essa mulher veio da onde? Né? O que ela fez? Eu brinco, descascou cebola? Não. O que ela fez na vida dela para ela chegar até aqui? Não, perfeita. Você sabe, pensando assim, né, você tem tanta coisa, né, que você acaba às vezes colocando e acaba pensando tantas ações e situações da sua vida que acabaram fazendo você ir por diversas trajetórias, né? Eu tenho uma família muito grande, a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 5 anos ainda, eu tenho meus outros 2 irmãos, também mais novos do que eu. Só que a família da minha mãe era muito grande, a gente sempre foi muito unido, todos por um e um por todos, né? Olha só. Então, também a minha mãe era de uma família de 7 filhos, onde que 6 eram mulheres e apenas um homem, e todas mulheres extremamente fortes, extremamente dedicadas e que construíram uma família muito humilde, né? Meus avós vieram lá da Bahia, começaram tudo do zero aqui em São Paulo, então construíram toda a história do zero. E com isso, eu sempre tive essa base familiar muito forte, do que era correto, do que era honesto, de que trabalhando que se conquistavam as coisas, que nada vinha fácil, que tudo era com bastante esforço, com dedicação, e que se tinha uma coisa que tinha de valor no processo todo, era o aprendizado, que você bem disse. E nesse tempo, né, já com a base lá da infância, com esse contexto, as coisas acabaram acontecendo muito rápido na minha vida. Então, eu tinha essa questão de ser a filha mais velha, com a minha mãe que não casou novamente depois da separação. Então, eu que meio que ajudava a minha mãe com os meus irmãos, mesmo eu e a minha irmã sendo só 1 ano de diferença, eu que ficava. Então, eu que ia nas reuniões dos meus irmãos, eu que resolvia as questões da escola, porque minha mãe trabalhava em 2, 3 empregos, e ela não tinha tempo para ficar, não podia faltar para ir em reuniões, para resolver questões de documento. Então, era eu que resolvia tudo. Eu lembro com 9 anos, eu indo na secretaria da escola e ficando na pontinha do pé pedindo, você pode liberar para mim o papel, para levar para minha mãe assinar? Que bacana. Porque ela não pode. Aí elas falavam, não pode, sua mãe tem que vir. Aí eu ia lá no dia seguinte de novo, olha, ela não conseguiu vir de novo, eu posso. Aí ia pro cansaço
e pela minha persistência, que elas viram que não ia ter jeito, e aí eu acabava resolvendo tudo, e fazia tudo desde muito nova, né, cuidava deles e fazia todo esse processo. Então, eu acho que essa base, assim, foi os primeiros passos ali para começar essa personalidade que acaba conduzindo um pouco hoje. Que bacana, né, Vi? Eu acho que é tão gostoso quando a gente consegue fazer, abraçar tudo isso, né? A maneira que você traz, o carinho que você traz, eu acho que isso é tão respeitoso, né? Na entrega, no valor, porque no final do dia é isso, né? É o valor, é o quanto eu consigo fazer para agregar valor para alguém. Eu acho que é isso que a gente faz aqui. Agora, como é essa mulher mentora, essa mulher, né, que faz acontecer? Que mensagem essa mulher traz? André, assim, foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Então, assim, eu sempre tive algo muito de gostar de pessoas. Bacana. E é um pouco ruim, às vezes, a gente falar da gente mesmo, né? A gente dá aquelas travadinhas. Fugimos, né? Fugimos. Mas desde sempre era muito curioso, porque em todo lugar que eu chegava, eu podia estar ali escolhendo um livro, que de repente chegava uma pessoa e começava a conversar, e começava a abrir o coração, contava todas as histórias. Às vezes eu entrava numa conveniência para pegar uma água, eu voltava pro carro e falava pro meu marido: nossa, a mulher deixou 3 filhos em casa, ela tá super preocupada, que não sei o quê. Ele falou assim: você entrou 2 minutos na conveniência, como que você sabe de tudo isso? Olha só, empatia, né? Acho que é o segredo, né? Sempre. Então, assim, eu depois lembrando, né, no começo da minha trajetória profissional, nos ônibus, tudo mais, tinha hora que eu fingia que estava dormindo, Andréia, porque eu sabia que se alguém sentasse do meu lado, ia puxar a conversa e ia falar, eu passo por isso. Mas assim, é natural. É natural. É natural. E com o passar do tempo, eu senti muito prazer, e eu coloquei isso como missão de vida, eu poder ajudar e colaborar as pessoas. Tanto é que a minha formação, eu fiz depois gestão financeira, e depois eu fui para a parte de gestão, MBA em gestão empresarial, e aí, recentemente, uns 3 anos atrás, eu fui para a parte da terapia. Olha só. E porque eu sempre quis saber o porquê que as pessoas fazem como elas fazem, por que elas agem, referente a temperamentos comportamentais, que é todo um histórico lá da infância, do ambiente que ela está, e das modificações que podem ser feitas, que depois que a pessoa toma consciência daquilo, a gente não consegue desver, né? Então a gente sabe, poxa, isso aqui tem a ver com o meu temperamento, peraí, deixa eu trabalhar aqui esse ego, deixa eu trabalhar aqui essa situação. E isso eu trago hoje para dentro da minha equipe. Que bacana, Vi. Esse olhar, né, então, eu escuto muito deles, né, eles são meus maiores termômetros, né, tipo assim, estou acertando, estou errando, e eles me passam muito assim, feedback. Eu nunca tive uma gestora como você, que me escutasse. Que lindo. Né? E isso para mim é o maior presente da vida, né? E eles acham que eu estou ajudando eles, e a grande verdade é que eu aprendo com eles todos os dias. Que bacana. Né? E que para mim é uma honra e é um prazer enorme fazer essa gestão. Não, é uma troca. Faz toda a diferença, né? Porque assim, não é só a gestão, é pensar como mentora, né? Eu sempre digo o seguinte: no final do dia, nós não somos palestrantes motivacionais, né? E quando você tem uma equipe madura, ela entende isso. Sim. Ela entende que existe conexão, ela entende que existe propósito, ela entende que existe entrega. Então, trabalhar a equipe nesse sentido, como você está dizendo, enquanto mentora, é muito importante. Sim. Né? Porque aí você faz com que essa equipe floresça. Sim. Você não está só dando um trabalho, você está entregando uma semente para a equipe. Sim. E a equipe vai fazer isso florescer, porque é essa que é a verdade. O maior propósito de um gestor é entregar sementes para uma equipe. Vai ter alguns que vão travar, não vão fazer nada, não vão nem jogar a água nessa semente. No entanto, vão ter outros que vão fazer além de tudo aquilo que se espera. Vão regar a semente, vão colocá-la no sol, vão tirar do sol. Então vão ter o cuidado que todo gestor quer, né? Que a equipe tenha com aquilo que ele está trazendo. Então eu falo que liderar uma equipe é pensar nesse viés, né? O líder e o gestor e o mentor tem que ter esse olhar crítico, né, dentro de aprendizados. E é isso que você trouxe, né? Esse cuidado, esse carinho e buscar formas de poder ajudar, né? Sim. Eu sou da área comportamental, posso dizer isso para você com toda clareza e toda certeza. Ajuda muito, porque
porque nós somos grandes termômetros. Nós entendemos muito bem ali com o que estamos lidando. E a gente vai se ajustando para melhorar, para ajustar, porque isso também afeta nosso dia, né? Então, eu sempre pontuo, né, o quanto é importante, né, você não trazer aquilo que pode afetar outras pessoas para dentro da equipe. Você precisa trabalhar isso, que é trabalhar o que a gente fala de emoções, né? Então não dá para fugir. Aquele desenho Divertidamente, ele fala muito sobre as pessoas. Ele fala muito sobre os comportamentos, né? E a gente tem que aprender a lidar e respeitar com cada um, mas dentro de um cenário que você precisa entender aonde você está e o que você está fazendo. Então eu gosto bastante assim de trazer. Mas Vi, vamos seguir aqui, né? Senão a gente vai falar muito de emoção. Agora, me conta como é que está sendo para você a experiência de ser coordenadora desse projeto, né? Que é o projeto Mulheres na Segurança Eletrônica. Nós estamos falando do primeiro livro no Brasil, né? Porque a série Mulheres ela é registrada, né? Não só no Brasil, mas em 182 países pelos direitos internacionais. E isso nos dá todo esse apego de dizer que nenhuma outra editora ou empresa pode lançar um livro com a mesma temática. Então, nós criamos uma forma de homenagear também as mulheres da segurança eletrônica, né? E isso também traz esse palco, né? Esse palco necessário não só para você que subiu no palco, mas para dividir o palco com outras. Como está sendo para você? Um presente, né, Andréia? Que lindo. É um presente. Eu tenho recebido feedbacks das mulheres que eu convidei para participar, que eu sou chorona, tá, André? Eu sou super emocionada, assim, eu sou aquelas que, assim, que eu me emociono na propaganda de margarina. Ai, que legal. Eu sou assim. E aí eu recebi, semana passada, a última que eu recebi, que ela estava escrevendo, uma queridíssima, e ela me mandou assim, Vivi, estou terminando agora aqui o meu capítulo, e eu quero te agradecer por esse presente, porque eu estou extremamente emocionada, terminei agora de escrever, fui reler, e estou aos prantos aqui chorando, lembrando de toda a minha trajetória. Então, acaba não sendo, porque muitas vezes a gente não pensa nisso, né, André? A gente vai vivendo. É um leão por dia, é um desafio por dia, tem altos, tem baixos, tem às vezes que você está super bem, tem vezes que você não está tão bem assim, tem momentos da sua vida profissional que você às vezes fez uma escolha que não foi muito boa, e às vezes, porque todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, ninguém tem só histórias bonitas, né? Amadurecimento é você contar a história completa, naquela parte que você também errou. Né? Total. Então, quando você consegue olhar isso com mais maturidade, com um olhar, poxa, ali eu errei, né? Ali eu não precisava ter feito daquela forma, podia ter sido de forma diferente. E coordenar essa parte, fazer essas outras mulheres ter oportunidade, algo que nunca teve nessa área, uma área que as mulheres tiveram pouquíssimas relevâncias, assim, sempre era muito voltados para premiações diversas, mas para as mulheres em si, teve apenas um evento que faz esse tipo de reconhecimento, mas é algo bem discreto, né? E nada do tipo de escrever sua história, poder contar, ter esse espaço, ter essa abertura, tá sendo fantástico, assim. E eu até estou conhecendo outras mulheres que eu também não conhecia do mercado, porque aí eu comecei a buscar também, porque eu não quis deixar só no meu ciclo, né? Porque o mercado, por mais que ele pareça ser pequeno, ele é um mercado bem grande. E eu não quis ser injusta com ninguém. Então, eu liguei para diversos parceiros, amigos, e falei, olha, estou com esse projeto e eu quero dar abertura para as mulheres, eu não quero deixar só ali no meu círculo, né, que às vezes não é o suficiente, essas pessoas todas que eu conheço. Tem mulheres que você viu que faz a diferença nesse mercado, que faz sentido estar nesse projeto. Poxa, recebi indicações fantásticas, né? E conheci novas mulheres também nesse meio tempo. Então, assim, está sendo fantástico, Andréia. Está sendo realmente um presente. Que assim, bom. Tá sendo eu fico muito feliz, né? E torço para esse livro ter pelo menos aí uns 10 estados representados, pelo menos. Sim, né? Eu falo que eu penso sempre nos estados, porque a gente tem 27 estados. Eu falo, gente, nós precisamos trazer mulheres nos estados para representar. Com certeza. Porque é lindo demais. Quando você chega no dia da premiação, essa mulher vem lá da Amazônia, vem do Manaus, Amazônia, aí vem do Rio Grande do Sul, aí vem de Minas Gerais. Eu falo, gente, que delícia. Que legal que a gente fez isso, né? A gente consegue fazer uma conexão no Brasil inteiro em um projeto, em um livro, numa premiação. Sim. E elas vêm de todos os lugares. Ontem eu tive uma premiação, nós recebemos 41 mulheres. Nossa, então, assim,
Raramente elas faltam, é só se tem realmente uma viagem internacional. Então, eu entendo que a série Mulheres não é só sobre a editora líder, não é sobre a Andréa Roma que idealizou, mas é sobre a história de cada uma. É sobre como e de que forma eu quero contar a minha história. Perfeito. Né? Então, você começa a entender que eu trago a minha origem, né? Mas eu também trago quem eu me tornei através da área profissional e que mensagem eu deixo. Sim. Então, acho que é isso. A gente está fazendo um trabalho bom. Muito legal, é muito legal mesmo. Mas que bom, Vi. Quero te agradecer por esse momento tão especial. É importante a gente trazer as mulheres e os temas que elas estão abordando e a responsabilidade social que cada uma tem para isso. Claro. Né? Quero abrir aqui agora um momento para você deixar uma mensagem sua, né, para quem vai assistir esse podcast. Perfeita. Persistam, estudem, né, se profissionalizem, tem espaço para todo mundo, vale a pena. Em todas as áreas, o que você faz de coração, o que você faz determinado, o que você faz realmente com verdade, as coisas dão certo, as coisas acontecem. Com certeza. Vi, quero te agradecer por compartilhar um pouco da tua história, né? E por estar com a gente aqui como coordenadora nesse livro tão especial. Combinado? Obrigada, Andréia. Obrigada. Eu que agradeço. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast Série Mulheres, livro Mulheres na Segurança Eletrônica, tema, tema espetacular e que vai reunir aí um grupo seleto de mulheres maravilhosas para representar essa área no Brasil. Tem muito mais por aí. Fica conosco. Um beijo grande e até a próxima.